Como é sempre dito aqui no canal, o cinema é um reflexo da sociedade e um retrato de seu tempo. Uma vez que o mundo vive momentos nebulosos sob um falso e ilusório discurso de progresso, as obras deste tempo tendem a refletir este espírito ao mostrar as distorções da nossa sociedade desigual. Não que o mundo antes fosse às mil maravilhas, porém a sensação que temos é que hoje existe uma normatização e até uma apreciação de tais mazelas. Esta apreciação descarada faz com que pessoas declarem abertamente seus preconceitos, ganhando popularidade por isso. Hoje, líderes de nações declaram abertamente que não se importam com as minorias e que estas devem se curvar às maiorias. Que pobres devem comer o que lhes são oferecidos, independentemente se o que lhe é dado é comida de verdade ou restos de alimentos. Em resposta a todas essas deturpações da sociedade, o cinema e a arte em geral têm se apropriado da temática de forma direta, colocando o dedo na ferida e expondo quem tiver que expor. E 2019 tem sido um ano muito fértil para este tipo de mensagem. Quando a banda capixaba Dead Fish lançou seu álbum Ponto Cego, em 31 de maio de 2019, eles disseram que a ideia do álbum era dar nomes aos bois, ou seja, passar uma mensagem política de forma direta, sem dar brechas para possíveis interpretações equivocadas. Da mesma forma fez o rapper mineiro Djonga com Ladrão, que fala sobre a construção da nossa sociedade racista e como isso perpetua a ideia de preto bandido. No cinema, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles trouxeram para as telonas a resistência do povo brasileiro de forma muito direta, dando nomes aos brancos estrangeiros e colonizadores em Bacurau. Agora, estamos novamente diante de uma obra que, apesar de todo o simbolismo presente, decide falar sobre desigualdades sociais de forma muito direta, sem maniqueísmos ou subterfúgios. Parasita, de Bong Joon-ho, traz luz à história de uma família que, para sobreviver, tenta se infiltrar na casa de uma família rica, fingindo serem profissionais nas mais diversas áreas. Primeiro, o filho, Kim Ki-ho, finge ser um universitário para poder dar aulas de inglês para a filha do casal rico. Depois, a sua irmã finge ser uma professora de artes para dar aulas para o filho rico. Depois, é a vez do pai, que finge ser um motorista executivo para então trabalhar para a família rica. Para finalizar, a mãe finge ser funcionária de uma empresa de terceirização de elite para trabalhar como governanta da casa. 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. Bong Joon-ho cria uma obra repleta de símbolos que escancaram sua mensagem crítica à divisão social de classes, algo que ele já havia feito em O Hospedeiro de 2006 e Expresso do Amanhã em 2013. A ideia deste vídeo é trazer alguns desses símbolos presentes na obra, discutindo sua função narrativa e o que tal símbolo revela sobre a mensagem que o filme quer contar. Para isso, teremos spoilers, fiquem atentos. Comecemos então pelo título, Parasita. O conceito básico de parasita é que são organismos que vivem em associação com outros dos quais retiram os meios para sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, em um processo conhecido como parasitismo. Uma leitura muito superficial da obra daria a impressão de que aquela família pobre é o parasita daquela casa, mas isso seria raso demais. Bong Joon-ho mostra que o sistema de parasitismo na nossa sociedade é mais complexo do que se apresenta. Em Parasita, a classe rica goza de seus privilégios em detrimento das tristes condições daqueles que o servem. A governanta que tem seu esposo preso no porão da casa reflete uma condição degradante de quem serve sempre o que há de melhor aos seus patrões, enquanto ao seu esposo adoentado oferece o que sobra. O parasitismo social também se revela na maneira como aquela família rica se desfaz da governanta aparentemente doente. Quando a esposa rica é levada a acreditar que sua funcionária estaria doente, ela logo age para descartá-la, assim como um parasita o faz quando seu hospedeiro não lhe oferece mais o sustento. Dessa forma, aquela família usufruiu de todos os recursos que aquela funcionária tinha para oferecer, porém, rapidamente se desfez dela para buscar outra pessoa que pudesse lhe servir. Outro símbolo muito presente em Parasita é a casa. O espaço físico de ambas as casas expõe a realidade daquelas famílias.
Indo além das obviedades de uma casa espaçosa e confortável e uma outra pequena e quase insalubre, estes espaços mostram uma dinâmica social de classes. Para se chegar à casa da família rica e seus moradores é preciso sempre subir, às vezes uma ladeira, outras vezes uma escada. Em contrapartida, a outra casa é sempre vista por baixo, estando abaixo do nível da rua. Para se chegar nela é preciso sempre descer. O teto baixo revela a opressão que aquele espaço oferece, e Bong Joon-ho explora bem esses espaços com planos longos e pouca movimentação, evidenciando a falta de espaço. Atrelada a essa casa está outro símbolo poderoso no filme, a chuva. Enquanto estavam naquela casa enorme, a chuva tinha uma função de limpar, de refrescar e de até apaziguar. Bong Joon-ho inteligentemente filma a chuva cair em um plano aberto mostrando aquela janela imensa com águas caindo sobre o jardim. A chuva naquela casa é algo externo, que espanta a sujeira e mantém a ordem das coisas. Porém, a mesma chuva tem um efeito completamente adverso na outra casa. Observe a diferença do efeito da chuva em ambas as residências. A água que limpa e pacifica a casa rica é a mesma que inunda e destrói toda a casa pobre. É neste momento que temos uma das cenas mais emblemáticas do filme. Nessa cena, vemos a água na altura dos nossos olhos, como se fôssemos um daqueles objetos boiando enquanto a personagem se resigna fumando um cigarro. Na mise-en-scène, Bong Joon-ho coloca a garota pressionada entre a parede e o teto, como se aquela fosse uma situação limítrofe, como se dali nada pudesse piorar. Naquele momento, o parasita havia lhe tirado tudo o que tinha, e ela, ciente disso, apenas fuma um cigarro e espera aquela água suja baixar. Estes símbolos visuais conduzem a narrativa e elevam as críticas que o filme faz, deixando evidente a mensagem que o filme quer passar. Mas Parasita não se vale apenas de recursos visuais para contar uma história. É o caso do próximo símbolo presente na obra, o cheiro. Em dado momento, o filho mais novo da família rica identifica um cheiro presente no casal de trabalhadores. 똑같다. 둘이 냄새가 똑같아. 뭔 소리야? 빨리 올라가긴 해. 제시카 쌤 기다리잖아. 제시카 쌤한테서도 비슷한 냄새가 나는데. Apesar de parecer uma cena leve e descontraída, essa cena desencadeia os momentos mais duros no filme, quando o tal cheiro passa a incomodar a família rica. A utilização deste elemento cria uma separação invisível entre as classes. Mesmo que uma tente fingir fazer parte da outra, sempre haverá algo que vai fazer aquela família pobre ser rebaixada. Ainda que não estejamos vendo, aquela família tem algo que a impede de fazer parte daquela classe. O elemento do cheiro é doloroso por ser algo que não conseguimos enxergar. É algo que não se resolve fingindo ser outra pessoa ou vestindo uma roupa arrumada. É algo que causa repulsa naquela classe alta. E ver tais pessoas com nojo daquela família por conta deste cheiro é o que o filme tem de mais agressivo. 다들 멋있다, 그치? 이렇게 금방 모였는데도 다들 쿨하고 되게 자연스럽네. 다혜야. 응? 나 잘 어울려? 뭐가? 잘 어울리냐고, 여기. A violência que eclode ao final do filme apenas materializa todas as violências que as classes mais vulneráveis sofrem o tempo todo. É uma violência muitas vezes silenciada pelo discurso meritocrático, que ignora um contexto social e superficializa a discussão acerca da real problemática dessa desigualdade social. Parasita tenta aprofundar esse discurso apresentando um sistema que perpetua seus privilégios, regando seus jardins com a água que inunda a casa dos menos favorecidos. Uma classe que continua parasitando a mão de obra de terceiros e, quando estes já não têm mais o que lhe oferecer, descarta sem qualquer preocupação com o que isso pode ocasionar à família dessas pessoas. Parasita nos mostra um sistema que se mantém no parasitismo e que não sobrevive sem a figura do opressor e do oprimido.
é um filme que debocha da classe alta, mas mostra que no final, quem chora mesmo é a classe mais pobre. Antes de encerrar este episódio, gostaria de convidá-los a conhecer o podcast Plano Sequência, onde discutimos a filmografia de grandes cineastas. Também gostaria de pedir que curtam o vídeo e assinem o canal. Isso vai ajudar o Artcines a continuar produzindo mais vídeos. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio.